Fala galera, tudo bem? Foi uma segunda-feira certamente histórica, marcante para todo mundo que curte as grandes competições de seleções, né? Então foi um dia espetacular de Euro, com dois jogos extremamente dramáticos, imprevisíveis, surpreendentes, por que não? Primeiro com a classificação da Espanha diante da Croácia na prorrogação, um 5-3 completamente maluco. A começar pela forma como a Espanha sai atrás no jogo e seguindo muito aquele roteiro que tem se tornado um roteiro meio clássico, né? Eu falei sobre isso no vídeo da prévia dos jogos das oitavas, fazendo também o balanço da primeira fase, sobre como a Espanha vem sendo uma seleção que joga bem e principalmente inicia bem os jogos, tem um controle muito grande a partir de um excelente comportamento sem bola, mas à medida em que vai criando e jogando bem, cria as chances, as primeiras oportunidades claras não são aproveitadas, a confiança cai, a sensação é de que não vai dar certo, e aí, de alguma forma, a confiança se abala e o time fica mais vulnerável à medida em que o tempo passa. É claro que isso pode ter alguns agravantes. Um deles, o gol contra da forma como aconteceu, no recuo do Pedri e o gol que o Unai Simon tomou na falha do que foi o primeiro gol da Croácia. Então foi completamente inesperado esse aspecto, que só agravava o roteiro. E a Espanha conseguiu reagir, e a Espanha conseguiu jogar bem, seguir jogando bem, apesar de ter sentido durante um período, mas é natural também, psicologicamente falando, e conseguiu superar esse obstáculo que era dificílimo, diante de uma seleção nada confiável como tem sido a Croácia, né? Mas, aliás, eu digo como tem sido porque a Croácia atual não é tão diferente do que era a Croácia da Copa de 2018 em relação à desconfiança, à irregularidade. E a Croácia conseguiu chegar a uma final de Copa do Mundo em 2018. É claro que alguns daqueles nomes já não estão mais presentes. Rakitic, o principal deles, se a gente for falar em protagonismo. Mas, de qualquer forma, a Espanha consegue passar depois de algum susto diante de todo esse roteiro. Falei da seleção da Espanha, porque evidentemente foi o que abriu o dia, mas na sequência viria aí sim a surpresa, a zebra, a queda precoce da seleção francesa. A França é a atual campeã do mundo, era uma das principais favoritas ao título da Euro e não tinha nenhum problema em tratar dessa forma, até pela qualidade individual que a França reúne. E aí está um ponto que naturalmente vira um tema para debate, porque a França é uma seleção convincente, com frequência, com que regularidade? Não é com tanta frequência assim, mas é uma França que costuma, pelo menos se a gente olhar para esses últimos tempos, render melhor nos jogos grandes. Eu falei sobre isso nas últimas semanas também, sobre como é uma França que quando precisa se impor diante de adversários até mais simples, em eliminatórias, por exemplo, raramente parece jogar o suficiente para convencer. Geralmente é para o gasto e muitas vezes tropeçando ou quase tropeçando. Mas quando enfrenta jogos grandes, quando tem adversários que vão tentar jogar também, a França geralmente se sente mais confortável, mais à vontade. Isso aconteceu, por exemplo, na estreia diante da Alemanha, dentro dessa Euro, um jogo que teve a Alemanha fazendo o seu jogo e teve a França fazendo o seu jogo, e era muito compatível para a França encarar um adversário como a Alemanha, e a sensação foi, não foi um jogo fácil, foi um jogo em que a França nem jogou tão bem assim, mas a qualidade para definir os jogos é muito grande na seleção francesa. E até por isso chama atenção uma eliminação nesse estágio. E aí, é claro, a gente precisa falar sobre a Suíça, sobre a forma como a Suíça jogou, e a Suíça jogou bem, e a Suíça teve vantagens, inclusive do ponto de vista de organização, no trabalho com bola, em especial no primeiro tempo, mas mesmo assim, essa França que a gente naturalmente vai questionar se ela atinge o nível esperado, se ela joga tudo que pode, se ela é uma seleção coletivamente forte como deveria ser pela capacidade individual, ainda assim a França teve o jogo nas mãos e teve momentos de um brilho que é encantador, que é empolgante. Eu tuitei sobre isso até durante a partida, antes mesmo do jogo terminar, porque eu enxergo essa seleção da França como uma seleção muito diferente do que a gente está acostumado a ver no momento atual do futebol. Porque o que eu estou me referindo? Sobre o que eu estou falando? O futebol do mais alto nível hoje é um futebol com alguns padrões muito bem definidos. É claro, as estratégias podem variar, as estruturas táticas podem variar, mas a cobrança e os desdobramentos, os padrões táticos em termos de estruturas e prioridades também na hora de montar as equipes, são todos padrões muito conhecidos. Então, de uma maneira geral, a gente vê o futebol e enxerga times de características diferentes, mas raramente saindo de um certo script, de um certo roteiro. E a França se difere muito disso quando a gente olha para a avaliação do que é a França enquanto seleção. Isso pode ser visto para o bem ou para o mal. Assim.
Pode ser uma virtude, pode ser um defeito. E geralmente a avaliação vai passar muito pelo resultado para a gente entender se isso é uma virtude ou um defeito. O que talvez não seja a maneira mais justa de tratar. Então é evidente que a partir da queda da seleção da França, seja muito mais fácil a gente apontar para os problemas e tratando como problemas. Sendo que em outros momentos a gente poderia olhar para essas mesmas questões e questionar, porque eu acho que os questionamentos são válidos, e ao mesmo tempo enxergar que ali estão algumas das virtudes. Sobre o que exatamente? O fato da França ser uma seleção pouco agressiva sem a bola. Isso não foi uma novidade. Aliás, isso fez parte até do balanço que eu fiz da fase de grupos, assim como eu falei sobre isso na prévia do jogo das oitavas. Não é uma seleção francesa intensa no momento sem bola, não é uma seleção que vai pressionar, não é uma seleção que vai morder, que vai dominar o jogo e nem vai fazer questão de dominar o jogo a partir dessa marcação mais incessante que vai pressionar e tirar o adversário da zona de conforto. Isso é bom, isso é ruim, isso é um defeito, isso é uma virtude? A troco do que a França faz isso? Eu acho que são algumas questões legais a gente fazer antes da gente apontar o dedo. Porque acaba sendo natural a gente olhar e falar, uma França que não tem intensidade, é um time pessimamente treinado, é um time disso, daquilo. E eu acho que os questionamentos são válidos, como eu falei antes, sobre a forma da seleção francesa jogar. Mas também é interessante a gente pensar do outro lado da história. A França é uma seleção sem intensidade, sem a bola. Isso é indiscutível, tá? Isso é um fato. Agora, por quê? Porque é uma França que deveria jogar com maior intensidade, tendo maior preocupação na hora de priorizar o momento sem bola, na hora de priorizar comportamentos e preenchimento de espaço sem a bola, ou é uma ideia, é um objetivo, é o foco do Didier Deschamps tentar priorizar a liberdade dos seus principais jogadores, pensando que para não sobrecarregá-los no momento sem bola, para não ter um time muito mais focado no momento sem bola, de marcação, eu vou correr esse risco. Eu vou tentar jogar para ter um time mais solto dentro de campo, sabendo que essas individualidades, essas peças podem de repente ser potencializadas por uma maior liberdade que vai fazer valer a pena porque a capacidade individual desses caras é acima da média. É um time fora da curva e por isso eu falei sobre o encantamento que gera. A França raras vezes convence. Raras vezes a França faz partidas regulares dentro dos 90 minutos. Mesmo assim, a França é uma seleção capaz de empolgar. É uma seleção capaz de terminar os jogos gerando a sensação da empolgação e do encantamento. E acho que isso passa muito por esse estilo peculiar, atípico, diferente porque foge da lógica. E que passa pelos dois lados da moeda. É uma seleção mais livre, leve e solta ali no momento de atacar. É uma seleção de menor capacidade sem a bola. Uma coisa vai ser excelente, outra coisa vai gerar problemas. Será que é uma decisão consciente? Vou optar por esse caminho? Talvez. Agora, por outro lado, é evidente que alguns dos problemas da França também aparecem a cada rodada. E diante da Suíça, acho que ele começa até na escalação, e aí a gente entra no campinho para falar um pouco mais sobre o jogo em si. Porque, feita toda essa abordagem, que eu acho que pode até ser um pouco filosófica mesmo, e que eu acho que a gente tem que ter o cuidado de vez em quando de não tratar tudo como se fosse igual, porque senão a gente vai sempre cobrar os mesmos padrões de times e seleções, e algumas que podem tentar sair dessa normalidade com seus prós e contras vão ser combatidas, sendo que às vezes elas vão trazer um tipo diferente de futebol, até um entretenimento diferente também de futebol. E eu acho que essa França tem um pouco disso. É claramente um time irregular, é claramente um time desequilibrado em vários momentos, mas é claramente um time com uma capacidade anormal de criar, vencer jogos, desequilibrar, gerar esse encantamento, ainda que por momentos, por lampejos. Isso a França teve, e não foi só no jogo contra a Suíça, mas também foi no jogo contra a Suíça. A França, nos jogos anteriores, quase sempre tinha o momento de todo mundo exaltar aquela qualidade. Seja do Mbappé para explorar espaço, seja do Benzema para ligar peças, seja do Griezmann, que na seleção funciona muito bem e que com o Benzema tinha um grande companheiro ali de organização da equipe, seja do Pogba brilhando e brilhando muito e tendo lances fantásticos dentro dos jogos. Então, assim, é indiscutível que esse quarteto vai oferecer algo que é acima da média. Mas e o resto do time? E aí, quando a gente olha para a escalação contra a Suíça, foi muito surpreendente. Quer dizer, surpreendente não foi porque a notícia já tinha vazado dias antes, mas foi estranho. Foi difícil tentar entender o objetivo da França jogar com uma linha com 5, jogar com 3 zagueiros. Então a França começa com Varane, Kimpembe e Lenglet formando o trio de zaga,
com o Rabiot na ala esquerda. É verdade, a lateral teve aí nos últimos dias os problemas com lesões, com condições físicas do Digne, do Lucas Hernandes, e na direita o Pavard. Agora, o que a França queria com essa linha com 5 diante de uma Suíça que não é uma Suíça defensiva, que é uma Suíça que gosta de trabalhar a bola e que é uma Suíça que tem bons organizadores desde a linha de defesa? Porque são zagueiros que gostam de sair jogando, essas características são nítidas quando a gente olha para a Bundesliga. O meio-campo é um meio-campo que tem um organizador que é chave, que foi o grande nome da partida, que foi o Xhaka, do lado da Suíça, o que não é uma novidade. O Xhaka é um jogador que nunca conseguiu no Arsenal ter uma sequência no nível que ele apresenta na seleção da Suíça, como protagonista da distribuição. Agora, mesmo com a Suíça fazendo esse ótimo jogo e sendo bem superior, principalmente quando a gente olha para os 35 minutos iniciais, antes da França mudar taticamente, mesmo com tudo isso, quando a gente olha para o jogo como um todo, as chances em maior quantidade foram do lado da França. Então a França teve o jogo nas mãos, teve mais chances, poderia ter vencido a partida. Mas quando a gente olha para a formação inicial é muito questionável. Por que a França começa então com essa linha com 5? É para tentar se proteger contra os alas da Suíça? A Suíça explora, dessa vez foi o Widmer como titular na ala direita, poderia ser o Mbabu, que acaba entrando e dando assistência no segundo tempo, do lado esquerdo o Zuber. Natural, a Suíça vai usar os lados do campo. Mas o fato da França colocar mais um jogador na primeira linha de defesa, e eu não estou falando isso por ter 3 zagueiros, não é uma questão de sistema, e sim é uma questão de você tentar criar os melhores complementos para esse time que você já parte do princípio de que vai abrir mão de alguma coisa sem a bola. Você tirar uma das peças do meio-campo e ter uma linha com 5 que vai ficar preenchida, ocupada pelos alas. Isso significa que toda a faixa central do campo vai passar muito pelo Kanté sem a bola. Porque Pogba e Griezmann, que vão jogar um pouco à frente do Kanté, já não são esses jogadores dessa ocupação toda de espaço, do comportamento todo sem bola. Benzema e Mbappé também não vão iniciar um trabalho de pressão, porque não é essa a estratégia sem bola da França. Então você acaba esvaziando muito a faixa central, o que dá uma liberdade para a Suíça sair jogando da forma que queria. Então qual foi o caminho da Suíça para a superioridade? O lado esquerdo. A Suíça joga com 3 zagueiros, mas o Ricardo Rodrigues, que é o zagueiro pela esquerda, é um lateral. E ele se projeta como tal por ali. O Zuber como ala pela esquerda, fazendo grande erro, sendo cara das assistências inclusive, se projeta para virar um ponta. Então ele já vai fixar, já vai prender o Pavard lá atrás, pensando do ponto de vista da marcação da França. Ou seja, quem vai sair para fazer essa compensação nessa marcação pelo lado? O Pogba vai bater de frente com o Xhaka, era um dos duelos mais importantes da partida. Mas se o Ricardo Rodrigues se lança pelo lado esquerdo, já tem um problema aí. Quem vai sair no Ricardo Rodrigues se o Pavard está ocupado pela marcação do Zuber, que virou um ponta? Então ou o Ricardo Rodrigues vai sobrar por ali, ou alguém vai precisar se deslocar. Ou ninguém vai marcar o Xhaka, que vai ficar quase como um zagueiro pela esquerda nessa rotação pelo lado esquerdo. Então esse caminho de Xhaka, Zuber e Ricardo Rodrigues foi o caminho da superioridade da distribuição da Suíça. E foi um caminho que a Suíça teve uma grande influência no momento com bola. Então, o Pogba vai subir para marcar um pouco mais o Xhaka, o Ricardo Rodrigues vai sobrar porque o Zuber vai estar espetado prendendo o Pavard. O Pogba vai esperar um pouco mais por esse setor, ou mais do que isso, o Kanté vai sair para fazer essa compensação. Na faixa do Kanté tem 2 jogadores tentando explorar esse espaço. Embolo e também o Shaqiri. Shaqiri que nem fez uma partida de brilho perto do que a gente já viu ele fazendo com a seleção da Suíça. O Embolo recebeu muitas vezes nessa faixa do campo, explorando justamente essa dificuldade da França para preencher a faixa central. Claramente estava sobrecarregado esse setor, diante de um adversário que queria trabalhar a bola. A ideia de que a Suíça vai se fechar, vai ser o time da retranca, ela já não é verdade há anos que a Suíça não tem essa característica. Aliás, era um jogo em que seria perfeitamente plausível imaginar a Suíça tendo a iniciativa com a bola e a França esperando, porque não ia pressionar, porque ia esperar para tentar potencializar seus jogadores talvez com um pouco mais de campo aberto. Só que para isso precisaria marcar melhor primeiro. E a França não fez isso, principalmente na primeira etapa. Então a Suíça sai cedo na frente, numa jogada que tem toda essa construção ali pelo lado esquerdo, e depois a França muda, aos 35, 38 do primeiro tempo, muda a composição do seu meio campo, passando a ter o Rabiot não mais como ala pela esquerda. Aliás, aí está um outro problema dessa linha com 5, não são alas que vão te oferecer tanto atacando, dando profundidade, incomodando para valer a linha de defesa da Suíça. O Rabiot até teve lances em que centralizava e gerava opções quando um dos atacantes abria, Mbappé ou Benzema, mas não são alas que vão oferecer tanto assim para justificar um comportamento de alas ou um posicionamento, uma estratégia que opte por ter Pavard e Rabiot como alas. Então
não deu para entender tanto o objetivo ali e a França teve dificuldades com e sem a bola. Por mais que com a bola tivesse qualidade. Agora, depois desses 35, 38 minutos, a França muda, passa a ter no centro do campo Rabiot como um volante à esquerda e termina o primeiro tempo já com uma espécie de um losango no meio campo. Com Kanté centralizado, Pogba à direita, Rabiot à esquerda e Griezmann na frente encostando na dupla de ataque. E assim a França já se ajusta um pouco mais, num primeiro momento com Kimpembe como lateral pela esquerda. Na volta para o segundo tempo entra o Coman, e o Coman entra como justamente esse meia aberto pela esquerda, numa espécie de 4-4-2 que agora tinha o Griezmann à direita, com Mbappé e Benzema à frente, Pogba e Kanté por dentro, agora Rabiot voltava a fazer a primeira linha, só que como um lateral que se projetaria para jogar por dentro muitas vezes, já que o Coman seria esse jogador mais agudo pelo lado do campo e deu trabalho para o Widmer, que teve dificuldade, depois para o próprio Mbabu. Então assim, a França foi melhor na segunda etapa. E aí que tá o grande ponto. A Suíça tem, com o Zuber de novo, o pênalti, que poderia ter sido um pênalti talvez para sacramentar a classificação, é o pênalti desperdiçado pelo Ricardo Rodrigues, e depois vem os momentos brilhantes da França, porque sempre em algum momento do jogo nessa Euro, a França apresentou momentos empolgantes, e foram 10 minutos avassaladores, de uma qualidade na posse de bola, de um brilho nos gols, o toque do Benzema na hora de ajeitar para finalizar o primeiro gol, a tabelinha para o segundo, o chute de fora da área do Pogba, assim... Ali era a França encantadora. A França da qualidade individual fazendo valer todas as dificuldades que a França vinha tendo dentro dessa balança, do como tentar extrair mais os seus principais jogadores, como não engessar tanto os seus principais jogadores. Aquele momento do segundo tempo era a hora de olhar e falar, tá vendo? Vale a pena, o time não é dos mais equilibrados, o time não é dos mais intensos, o time tem mostrado fragilidades evidentes, mas com esses caras, talvez valha a pena. Só que incrivelmente, o roteiro teria essa reviravolta que foi a Suíça correr atrás do resultado. Incrivelmente, porque a partir do momento que a França já tinha conseguido chegar ao 3-1, era muito difícil imaginar uma reação da Suíça. E ela veio, com Seferovic recebendo o cruzamento do Mbabu e depois o terceiro gol do Gavranovic, tem um lindo passe do Xhaka. Mais uma vez, merece destaque aí, porque foi o tempo inteiro o cara da organização. Então, são modelos diferentes. Na França, a aproximação das peças de qualidade gerava o brilho. Um brilho muito baseado na individualidade mesmo, porque essa, aparentemente, é a ideia da França. Do outro lado, uma Suíça que estruturava muito mais as suas saídas, e que teve o Zuber levando vantagem, e que teve o Xhaka conseguindo passar e tomar conta do centro do campo, num caminho muito mais coletivo do que o da França. Estilos completamente diferentes. E no fim das contas, a disputa indo para os pênaltis, o Mbappé perdendo o último pênalti, o que sempre é cruel para quem fica marcado como o cara do pênalti perdido, ainda mais quando é uma estrela como o Mbappé, mas que determina a classificação da Suíça. Então assim, no todo, acho que foi uma Suíça que fez uma partida muito boa, mas que não parecia ser suficiente para superar a qualidade individual que a gente viu do brilho daquele recorte, daquele período em que a França brilhou e encantou. Só que a França encanta em pedaços do jogo. E no futebol do mais alto nível, às vezes isso não é o bastante. Então acabou não sendo bastante, a França cai muito antes do que qualquer um imaginaria. A França era uma das grandes candidatas ao título, era certamente uma seleção que reuniu um talento ímpar do seu meio para frente, mas isso não bastou e a França caiu antes das expectativas, das projeções. A Suíça segue e é uma seleção que já vem num trabalho interessante que foge dos rótulos há algum tempo também, mas aí é assunto mais para frente. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.